Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 25, né? Quarta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo da unidade 4. Falta bem pouco para a gente terminar. Mesmo porque nós só temos 2 semanas de aula, né? E aí aí já vai começar as provas bimestrais. E para quem não ficar de recuperação, dia 14 de dezembro já vai estar de férias. Eu espero que ninguém fique de recuperação, né? Não é possível, com todas as facilidades que tivemos esse ano, para que vocês adquiram nota, não é possível que alguém vá ficar de recuperação. Bom, continuando aí, pessoal, aí na página 327, ele está fazendo um histórico um registro histórico dos tsunamis. Eu não vou cobrar de vocês o registro histórico, porque são datas de quando ocorreu os maiores tsunamis e tal, tá? O que importa para mim aqui é vocês saberem o que é um terremoto, o que é um tsunami, né? O que ele pode provocar na superfície terrestre, tá? Então, nós vamos ler aí o que ele está falando aí sobre esse registro histórico dos tsunamis. Vamos lá, acompanhe comigo aí. Assim como muitos fenômenos naturais, os terremotos e os tsunamis apresentam uma relação inversa entre magnitude e frequência. As regiões sismicamente ativas podem sofrer dezenas ou centenas de pequenos abalos por ano, mas os terremotos de grande magnitude são bastante raros. Portanto, os processos naturais que produzem e controlam os tsunamis não podem ser plenamente compreendidos apenas com base no registro histórico dos tsunamis vivenciados e relatados pelo ser humano. Esse registro abrange apenas episódios ocorridos em poucos séculos e varia muito de uma região para outra, dependendo da densidade demográfica e da capacidade de registro dos grupos humanos ao longo da história. Os tsunamis atingidos que afetaram o hemisfério sul não têm registro histórico, mas os que ocorreram na região do Mediterrâneo e no Japão foram bem documentados. É fundamental termos uma perspectiva do tempo geológico em centenas de milhões de anos. Terremotos e tsunamis de grandes proporções, como os que afetaram o Japão, são raros no registro histórico, mas comum no tempo geológico. O estudo dos tsunamis é feito com base em investigações geológicas em regiões costeiras, tais como o deslocamento de grandes blocos de rocha por ondas, por exemplo, com soterramento de sedimentos pantanosos por camadas de areia e sedimentos grossos. Podemos dizer que os tsunamis foram responsáveis por esculpir o contorno de áreas costeiras. Além de seu lado destrutivo, é provável que tenham sido os tsunamis os responsáveis pelo transporte de plantas e animais terrestres para o povoamento das ilhas mais isoladas do Pacífico, como o Havaí e as ilhas Fiji, que distam milhares de quilômetros dos continentes mais próximos. Há muitos folclóricos que podem ser atribuídos a tsunamis pré-históricos, além de registros de naturalistas da Grécia Antiga e do Império Romano,
e eventos medievais e contemporâneos. Entre os eventos mais conhecidos, podemos destacar o tsunami de 1º de novembro de 1755 em Lisboa, Portugal. Dezenas de milhares de pessoas, ao fugirem de um terremoto que abalou a cidade, correram para o porto em busca de um lugar seguro e foram mortas por um tsunami que atingiu o local cerca de 40 minutos após o terremoto. Estima-se que esse tsunami tenha chegado a até 15 metros acima do nível do mar. O número total de mortos nesse evento foi de 60 mil a 100 mil pessoas. E aí tem lá uma gravura, né, pessoal? Uma gravura em cobre de 1755 que retrata Lisboa em chamas e o tsunami varrendo o porto. Essa gravura original está no Museu de Lisboa. Tá? Só para marcar, né, a importância que houve quando isso aconteceu. Lá na página 328, ele está falando sobre a erupção de um vulcão, né? O vulcão mais famoso, que é o Krakatoa. Então ele diz lá: outro episódio impressionante foi a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, em 28 de agosto de 1883. A erupção do tipo explosiva destruiu a ilha de Krakatoa e, somada ao tsunami que se surgiu, causou cerca de 35 mil mortes. Estima-se que a água tenha atingido até 40 metros acima do nível do mar. Ou seja, muito intenso, né, pessoal, esse tsunami. Entre as possíveis causas do tsunami, os terremotos são as que têm maior controle geográfico. É mais simples identificarmos as áreas costeiras em regiões tectônicas ativas como de maior risco, por exemplo, o Círculo de Fogo em torno do Oceano Pacífico. Ainda que não seja possível prever um terremoto com antecedência, essas áreas de maior risco podem ser delimitadas. Na imagem a seguir, são apresentados os mais destrutivos tsunamis dos últimos 50 anos. Então vamos lá, pessoal. Vejam aí as ondas, né? É onde formam as ondas e aí a direção dela, tá? Então nós temos aí, ó, cerca de 80% dos tsunamis surgem na orla do Pacífico, incluindo a encosta ocidental da trincheira Kurilkanchatika. Então vamos lá. Os tsunamis são causados principalmente por terremotos submarinos que deslocam parte do fundo do mar para cima ou para baixo. Então vai depender do movimento das ondas, né, da direção das ondas. A altura das ondas no local de origem varia de 0,01 a 5 metros. À medida que as ondas se aproximam da costa, a distância entre as cristas das ondas adjacentes diminui de 1.500 km para 5 km. Perto da crosta, as ondas podem chegar a 10 metros de altura e em áreas com paisagens intrincadas, elas podem ter mais de 50 metros de altura. Essas paisagens intrincadas
São baías, né, em forma de cunhas, vales, fluviais, etc. Toda a massa de água começa a se mover durante um tsunami, obtendo seu apoio no fundo do mar. No fundo do mar costeiro, a onda que tem grande energia cinética começa a rolar e sobe. Então vamos ver aí os tsunamis mais destrutivos dos últimos 50 anos. Então, nós temos magnitude, né, do terreno, tem uma faixa aí, né? Vamos ver lá o número de vítimas e a altura das ondas. Então, no Chile, né, uma magnitude de 9,5 causou, o número de vítimas foi 1.263 e a altura média das ondas foram de 25 metros. Na Indonésia, houve lá, como a magnitude, né, o terremoto tinha uma magnitude de 6,9, teve 600 vítimas e a altura média das ondas 4 metros. Na Filipinas, houve um terremoto com uma magnitude de 8,1, com 4.456 vítimas e ondas de até 8,5 metros. Na Colômbia, houve um tsunami com magnitude do terremoto, né? O terremoto com magnitude de 7,7, número de vítimas de 600 e a altura média das ondas do tsunami, né, 6 metros. Na Indonésia, lá no Mar de Flores, houve um terremoto com magnitude de 7,8, 2.500 vítimas e uma onda de 26,2 metros. Muito alto, mas nós vamos ver que teve um aí com ondas mais altas ainda. Na Papua Nova Guiné, nós tivemos houve um terremoto com magnitude de 7, com 2.183 vítimas e ondas com 15 metros de altura. Indonésia, Sumatra, terremoto de magnitude 9, houve 227.898 vítimas. Mas aí, olha aí o tamanho das ondas, 50,9 metros. Por isso que foi o maior terremoto e o maior tsunami, tá? Na Indonésia, na Java, houve um terremoto com 7,7 de magnitude, com 664 vítimas e as ondas de 10 metros. E o último registro que houve aí foi do Chile, tá? Terremoto com magnitude 8, tendo 528 vítimas e onda de 11,8 metros. Então, como vocês puderam notar aí, pessoal, nos últimos 50 anos, houve bastante terremoto, né? Foram 9 terremotos de grande magnitude. É claro que abalo sísmico houve bastante, né? Aí lá na página 329, está falando aí sobre os terremotos e tsunamis no Brasil. Nós sabemos que no Brasil a gente tem a possibilidade de terremoto mesmo grande, com grande magnitude, é muito pequena, né? Pela localização, né? Porque nós, graças a Deus, estamos
em cima das placas do centro da América do Sul, né? Nós estamos bem no centro da América do Sul. E a gente sabe que os terremotos, eles acontecem mais nas bordas, né, das placas. E nós estamos no centro, tá, da América do Sul. Então, isso nos ajuda muito em termos de não termos terremotos, né? Na América do Sul, os países mais atingidos por terremotos foram até hoje o Chile, Peru, Equador, né? Que são países que estão mais na borda das placas. Que a gente diz que eles estão localizados em zona de convergência, né? Ou seja, entre a placa tectônica de Nazca e a sul-americana, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. Olha lá, terremotos e tsunamis no Brasil. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o território brasileiro era imune à ocorrência de terremotos. Hoje já se sabe que essa informação é um tanto quanto precipitada, uma vez que estudos e pesquisas referentes a esse tema ainda são modestos no Brasil. A maioria dos abalos sísmicos é provocada pela pressão aplicada em duas placas contrárias. Assim, as regiões mais vulneráveis à ocorrência de terremoto são aquelas próximas às bordas das placas tectônicas. Na América do Sul, os países mais atingidos por terremotos são Chile, Peru e Equador, pois seus territórios estão localizados em uma zona de convergência entre as placas tectônicas de Nazca e a sul-americana. Então tem aí, pessoal, um mapa do Brasil aí, onde a gente vê que quanto maior a movimentação das placas e o tempo da tensão, maior a quantidade de energia acumulada e, consequentemente, mais intensos serão os terremotos. Então nós temos aí, onde ele diz aí campo minado, né? Ou seja, onde pode, né, onde já ocorreu esses abalos sísmicos, né? Ou aonde pode ocorrer Manaus, né? Serra do Tomador em 1955, em Manaus em 1963, tem ali Pacaju em 1980, Sobral em 2008, Sobral lá no Ceará, né? E mais Caraíbas em 2007. Então tem alguns recentes aí. São abalos sísmicos, pessoal. Serra Tomador, em 1955, teve um abalo sísmico de 6,6. Mato Grosso do Sul, um abalo de 5,4 em 1964. Porto dos Gaúchos, em 1998, um abalo de 5,1, né? Em Vitória, teve em 1955 um abalo de 6,3. Em 1922, em Mogi Guaçu, teve um abalo aí de 5,1. Tubarão teve um abalo em 1939. Então, assim, nós tivemos alguns aí, né? Essas intensidades aí, pessoal, que são esses em azul, são tudo escala Richter, tá?
E esse vermelhinho aí, onde está esse espiral em vermelhinho, são os pontos de abalo. Então tem aí alguns. Ele está dizendo lá, abaixo do solo. Na fronteira do Acre com o Peru, a placa tectônica de Nazca mergulha por baixo da placa sul-americana, produzindo rupturas a 600 quilômetros abaixo da Terra. Nos últimos 10 anos, ocorreram 30 sismos com força acima de 5 graus nessa região, que não produziram estragos em virtude de grande profundidade de seus focos. Tá? Então aí ele tem lá, pessoal, tem o Oceano Pacífico, né? Bom, primeiro lá na parte de baixo lá, né? Nós temos a crosta continental, né? A Cordilheira dos Andes, nós temos o Oceano Pacífico, a Cordilheira dos Andes. Abaixo ali da Cordilheira dos Andes nós temos a crosta continental. Abaixo da crosta continental, à direita, nós temos a placa sul-americana e à esquerda nós temos a placa de Nazca. E aí um movimento, né, dessas placas, que está indicado aí por essas flechinhas, tá? Nós vamos ver aí a situação, né, a localização do Brasil exatamente nessa placa sul-americana, mas na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá, pessoal? Próxima aula nós encerramos o nosso conteúdo e nós vamos fazer atividade, revisão, para logo em seguida fazermos a nossa prova. Então, por hoje, é só isso daí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.